2h23, a gente já vai para Brasília para conversar com a nossa reportagem sobre o fim do prazo que foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes para o Twitter apresentar representantes legais no Brasil. É o que falta, Joel, para que a rede possa ser liberada para voltar a operar no país. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes disso também, porque caiu, né? Ficou 2 dias liberado. Nesse meio tempo fizeram o bloqueio, o Twitter, né, fez o bloqueio de perfis que a justiça já havia pedido a suspensão, né, de pessoas que são acusadas de distribuir fake news, de fazer atentados à democracia e tudo mais. E esses perfis foram de fato bloqueados. E aí agora o Twitter saiu definitivamente do ar. Falta apresentar essa questão dos representantes no Brasil para que ele possa ser liberado pelo STF, o que não aconteceu ainda. Espero que retorne o quanto antes, né? O que tem de gente aí querendo voltar a usar o Twitter não está escrito no gibi. As medidas começaram a ser cumpridas, né? Alguns perfis foram derrubados, mas ainda falta derrubar outros. Mas não deixa de ser uma sinalização de que o Twitter ou a gestão do Twitter está na ideia aí de pelo menos cumprir com essas medidas. Porque a questão da multa é algo irrisório perto do tamanho desta e outras empresas que fazem parte do grupo como um todo. O negócio não é pagar a multa, a questão é se vai seguir ou não a determinação judicial. E o fato de se iniciar esse processo de cumprimento, ele é interessante, né, Ana? É um bom sinal, mas o que se diz nos bastidores é que o STF não está acreditando piamente que todas as medidas vão ser cumpridas. Vamos lá para Brasília, então? Vamos. Quem está com a gente é o Rafael Procópio. Hoje eu tô sem Twitter também já, viu, Rafa? Boa tarde para você. Ô Procópio, boa tarde. Boa tarde, meninos. Boa tarde a vocês e a todo mundo que está com a gente nessa sexta-feira. Vamos lá atualizar esse assunto que a gente tem batido bastante aqui na tecla na nossa programação, porque o Twitter, o X, né, a gente ainda não se decidiu como é que chama ele direito, mas ele tem até o final da tarde de hoje para comprovar a indicação de um representante legal no nosso país. Esse prazo aí de 24 horas que foi definido ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, termina justamente nesta sexta-feira. A gente lembra que na quinta-feira também a empresa de Elon Musk contratou 2 advogados do escritório Pinheiro Neto para representação no país perante ao Supremo. Mas o ministro acredita, pelo menos as informações que a Ana estava trazendo agora de bastidores, existe uma intenção, na verdade, uma suspeita de que a defesa, que reconhecer a defesa, que não vai reconhecer, que o STF não reconheceria a defesa se não houver a comprovação da regularidade destes nomes, ou seja, tudo ainda muito incerto sobre a representação legal no nosso país. Na petição aí que foi enviada, o X informa que a representação processual será desempenhada pelos advogados de um escritório específico, André Zonaro Bianchetta e Sérgio Rosenthal. Os defensores declaram que, pelo estatuto da OAB, vão atuar emergencialmente por 30 dias em nome da empresa. Só depois desse prazo será indicado um representante legal para assumir as funções do X de forma legal no nosso país. Depois de retomar o funcionamento parcial aí nesses últimos dias, como a gente também trouxe aqui, a rede social voltou a ser bloqueada para os usuários brasileiros e está, como a Ana acabou de trazer para a gente, fora do ar nesse momento. A medida determinada pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, atendeu um pedido da Justiça Brasileira. Para a Anatel, a manobra da rede social para restabelecer o acesso no país demonstrou intenção deliberada de descumprir uma ordem judicial. Caso o serviço volte ao ar, a multa fixada pelo ministro Alexandre de Moraes ao X e à Starlink, outra empresa de Elon Musk, responsável principalmente por servidores de internet, é de 5 milhões de reais por dia. A rede social deu sinais de que vai cumprir as decisões judiciais para retomar o acesso aos usuários por meios legais. No entanto, a gente ainda fica nessa situação, se realmente esses 2 advogados no escritório específico aí de São Paulo, eles vão aceitar, vão assumir a representação do X aqui no Brasil, ou se isso seria mais uma manobra, enfim, porque de fato estamos tratando praticamente de uma guerra indireta, muitas vezes direta, entre a justiça brasileira e o bilionário Elon Musk, por diversos motivos diferentes, passam por, enfim, N motivos diferentes. Desde ontem, o X vem retirando do ar perfis de conteúdo antidemocrático com bloqueios determinados pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa lista estão usuários como o blogueiro Alan dos Santos, o youtuber Monark e o jornalista Paulo Figueiredo. Com isso, só faltaria a indicação do representante legal para, na teoria, o X voltar a funcionar no nosso país. Ou seja, a gente vai continuar de olho aqui nessa sexta-feira, lembrando que esse prazo termina ainda no finalzinho da tarde de hoje. Vamos ver como é que o X e Elon Musk vão reagir a tudo isso que está envolvendo a justiça brasileira. Vamos ver algumas horas para essa decisão ainda. Valeu, viu, Procópio? Tchau, meu amigo. Um abraço, Procópio.